Henrique, a minha aplicação está tendo um sério problema de performance, às vezes ela trava, demora muito tempo para rodar um método e eu não sei nem por onde começar a olhar. Fica de boas porque no vídeo de hoje a gente vai conversar como mensurar o tempo que leva um determinado método para ser executado no C# de uma maneira muito simples. Então pega teu café e bora lá comigo. Fala galera, Henrique Jareta por aqui. No vídeo de hoje a gente vai ver, na minha opinião, a melhor maneira e a mais simples também de como que tu pode mensurar tempo de execução de métodos dentro do C#. Claro que existem dezenas de formas que a gente pode fazer isso dentro do C#, mas muitas formas a gente tem que ou digitar muito código e replicar esse código em todos os métodos, ou a gente tem que ter um método padrão e a gente tem que duplicar também esse método em várias classes. Enfim, a gente tem alguns passos a mais para seguir, mas a maneira que eu vou te mostrar hoje é uma maneira totalmente diferente dessa. E essa maneira que eu digo é realmente para tu conseguir mensurar a performance da tua aplicação. A gente sabe que muitas vezes, né, um método demora certo tempo para ser executado, às vezes a gente não sabe que é aquele método que está tomando muito tempo. Então a forma que a gente vai ver hoje vai ser para realmente resolver isso dentro da tua aplicação, e quando tu tiver problemas de performance, tu pode aplicar em todos os métodos, super simples, porque é uma linha de código só que tu vai ter que acrescentar no teu método. E por ser uma linha de código, eu te diria que definitivamente é uma forma muito elegante e limpa de tu ter isso nos métodos que tu acha, né, que possivelmente estejam causando essa lentidão, né, esse problema de performance na tua aplicação. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador agora para a gente ver como que a gente pode mensurar essa performance dos métodos dentro do C#. Muito bem, então galera, já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que a gente pode começar vendo, como de costume, é a aplicação que eu criei. É uma aplicação super simples, onde a gente vai usar como exemplo o Weather Forecast. Lembrando que essa API é uma API de exemplo que ele nos dá quando a gente cria uma Web API. Isso tudo eu já expliquei no vídeo que eu lancei aqui no canal sobre como criar um projeto no C#. Então se tu tem essa dúvida de como criar um projeto, quais são as formas que a gente tem de fazer isso, eu vou deixar um link aqui no card para tu dar uma olhada depois. Então aqui a gente vai ter a nossa pasta controllers, que vai ter a nossa Weather Forecast Controller, assim como a gente vai ter a nossa pasta services, que vai ter o serviço dela. Então é uma API muito simples, uma API bem tranquila da gente poder trabalhar. Então eu diria que a principal parte aqui da nossa aplicação é aqui dentro dos services, da pasta services, onde a gente tem o Weather Forecast Services, que eu vou abrir ele exatamente agora para dar uma olhada. Basicamente, então, esse é um método simples, né, que, como eu disse, o Web API, quando a gente cria um projeto Web API, ele já nos dá isso por padrão. A única coisa que eu modifiquei aqui, vocês podem ver que eu coloquei um delay aqui, eu coloquei um random, né? Isso para a gente poder simular o tempo de resposta da API, para ser um pouco mais, digamos assim, compatível com o mundo real. Mas fora isso, é um método super simples, onde ele tem um range e ele seleciona, né, criando um novo objeto Weather Forecast, tendo a data, a temperatura e algumas coisinhas a mais, como o summary que a gente colocou aqui em cima, né, como uma private static read only. Então ele faz tudo isso dentro desse método. E se eu vier aqui e rodar a minha API, e com a minha API rodando aqui, eu vou utilizar o Postman para a gente poder fazer essa verificação, né, para a gente poder chamar o endpoint. Nos outros exemplos, nos outros vídeos eu acabei usando o próprio Swagger, mas aqui vou dar uma diversificada para que vocês possam ver que a gente também pode utilizar o Postman para isso. Então aqui eu tenho simplesmente o meu método get, e aqui eu estou apontando para o meu localhost, né, onde subiu a minha API, apontando para o meu endpoint, que é o get. Perfeito, se eu der um send aqui, eu vou enviar esse endpoint. A gente pode ver que nos retornou aqui já tudo que a gente precisa, né, conforme o nosso objeto lá que a gente criou, tudo certo. E cada vez que eu for rodando essa API, vocês podem ver que ele vai me dando novos resultados. Mas uma coisa que eu quero que vocês olhem é esse carinha aqui, que é o time. Aqui ele está dando 41 milissegundos, mas para cada vez que eu rodo a API, esse tempo aqui vai mudar. Então prestem atenção. Eu vou gerar de novo, ele já baixou para 32, eu vou ir de novo, ele já aumentou para 44. Então cada vez que eu
envio, cada vez que eu chamo essa requisição do meu GET, esse tempo aqui muda. E é exatamente esse tempo que é o tempo de resposta que a gente tem que cuidar. Claro que aqui pelo Postman fica fácil, mas imagina que a gente tem uma aplicação grande e a gente não tem como testar método a método no Postman para ver o que está dando de retorno. Então, qual que seria a forma que todo mundo basicamente utiliza para conseguir fazer isso? A forma mais tranquila que a gente teria de fazer isso, que basicamente todas as pessoas fazem, é utilizando um bloco try e aqui, ao invés de ser um catch, utilizar o finally. Isso aqui seria o padrão que a gente poderia utilizar. Então eu passaria todo esse meu código aqui para dentro do meu bloco try. Perfeito, deixa eu só dar uma identada nele aqui. Perfeito. E aqui em cima a gente poderia criar uma variável com o nome stop. E aqui eu vou dar um stopwatch.startNew. Esse comando aqui que eu estou executando é simplesmente, a gente tem dentro do C#, né, a gente consegue dar um .NET Run Watch. E aqui eu estou simplesmente startando um novo watch, que é para a gente ter essa visão. Então basicamente a gente pode vir aqui no finally e eu posso simplesmente dar um stop.stop para ele parar, né, essa execução, e aqui eu posso simplesmente dar um console.writeLine e aqui eu posso dizer, né, o que ele nos retornou. Então eu posso colocar assim took, aí eu posso colocar aqui o nosso stop ponto, e daí aqui eu tenho algumas opções, né? Se eu colocar aqui o milliseconds, por exemplo, eu posso ter essa mesma dinâmica que eu tinha lá no Postman. Então se eu vier aqui e rodar a minha aplicação, posso vir aqui no Postman e eu posso simplesmente chamar de novo, vou chamar 1, 2, 3 vezes, e quando a gente voltar aqui, tu pode ver que ele já nos dá aqui no console, né, nosso, ele já nos dá o tempo que cada uma das requisições levou. Se eu quisesse também, ao invés de usar o milliseconds aqui, eu poderia simplesmente usar esse cara aqui, que ele é o objeto, né? Então se eu rodar de novo aqui a minha aplicação e for aqui no Postman, vou enviar 3 vezes novamente, se eu voltar aqui no meu Rider, vocês podem ver que ele já me deu o objeto completo, né, do tempo, né? Como se fosse um time span, eu diria. Então o que acontece? Dessa forma é um pouco mais precisa, né? Lógico que depois a gente pode fazer um cálculo, né, para ver o que realmente levou mais de tempo em comparação a outro, enfim. A gente pode fazer esse processo, mas tu entende que fazer isso aqui, colocar esse bloco try e finally, a gente teria que fazer isso para todos os métodos que a gente quer testar. E isso se tornaria muito custoso para nós, porque a gente teria que colocar esse bloco, como eu disse, em todos os outros métodos, ou chamar, né, um método com esse bloco, enfim, de todos os métodos que a gente quer testar. Então, sempre quando eu penso em melhorias e sempre quando eu penso nesse ponto de performance, eu sempre tento pensar em algo que seja fácil e prático para nós desenvolvedores. Porque se a gente tiver, como eu disse antes, que sempre digitar, sempre escrever novos códigos em todos os métodos, isso pode ser eficiente, como aqui vocês viram que funciona, mas não é prático. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o jeito que eu utilizo e eu acho muito simples e muito fácil de usar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar aqui as nossas alterações, né? Perfeito. E a única coisa que eu vou fazer aqui nas minhas dependências é adicionar um pacote que se chama methodtimer.40. Esse cara aqui. Eu vou adicionar ele na nossa aplicação. Então vou clicar aqui para adicionar. Com ele adicionado, a única coisa que a gente tem que fazer agora nos nossos métodos é aqui, antes do método, a gente coloca um atributo que se chama time. É isso que a gente precisa fazer para que a gente consiga mensurar esse código. Se eu rodar de novo aqui a minha API, somente com o meu atributo time, e eu vier aqui no Postman, vou chamar de novo a minha API, 1, 2, 3 vezes, vou voltar aqui, pode ver que aqui no meu console ele não apareceu nada, eu não tenho nada aqui. Porém, se eu vier aqui na minha aba de saída de debug, meu debug output, vocês podem ver que eu vou ter aqui os 3 tempos que levou para executar esse método conforme eu cliquei ali no Postman. Então vocês puderam ver que somente com esse atributo aqui, time, eu já consigo mensurar, eu já consigo saber
qual que é o tempo que o meu método executou. E a partir desse momento eu vou conseguir identificar se ele demorou muito ou pouco tempo conforme a necessidade da minha aplicação. Mas tem uma questão aqui que é interessante da gente saber, é como o time funciona, né? Por que a gente coloca só esse atributo e ele já sai dando o tempo de execução? Então, para a gente conseguir entender isso, eu vou fazer de uma forma mais simples, porque quando a gente utiliza o async aqui, ele transforma as coisas um pouquinho mais difícil na explicação, mas nada demais. Eu vou fazer uma coisa bem simples que eu vou criar aqui dentro do nosso projeto. Eu vou simplesmente criar uma classe como example, tá? E aqui dentro da minha classe example eu vou dar um public void test. Simplesmente criar um método e aqui eu vou dar simplesmente um console.writeLine. E como no console.writeLine eu não preciso passar parâmetros, eu vou deixar ele da forma que tá. Porém aqui, para a gente poder entender, eu vou colocar aqui o atributo de time, o mesmo atributo que a gente colocou lá. Perfeito, vou parar aqui minha aplicação e eu vou simplesmente dar um build nela aqui. E depois que der o build, aqui no Rider a gente tem a opção dessa abinha aqui para ver o EL Viewer, né? Que é o nosso Intermediate Language Viewer, né? Ou seja, a linguagem intermediária, né? Aquilo que transforma o que a gente escreve, digamos assim, numa linguagem de alto nível, né? Que a gente utiliza o inglês para codificar, numa linguagem que a máquina entenda, né? Então, se eu vier aqui na minha aba, e eu posso ver que aqui eu tenho o meu console.writeLine, e a partir do meu console.writeLine, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui simplesmente o meu example test, ou seja, a minha classe e o meu método que está sendo executado. E aqui vocês podem ver a primeira coisa que ele faz o seguinte, aqui em cima. Ele vem aqui e ele dá um start new. Veja que ele está utilizando o stopwatch, que nem a gente fez manualmente, e está dando um start new. E logo depois disso, ele vem executar tudo o que é necessário. E no final aqui, vocês podem ver que ele simplesmente dá um stopwatch stop. E a partir do momento que ele dá o stop, o que ele faz? Ele vem aqui e ele utiliza o trace, né, que o trace é uma forma que a gente tem de rotear, de mapear isso dentro da nossa aba de debug output, e simplesmente ele pega aqui e nos concatena a string, né, ou seja, ele dá um writeLine e concatena, né, coloca essa string. Então tu pode perceber que ele faz exatamente a mesma coisa que a gente fez com o bloco try e o bloco finally. Tá? Então, basicamente, ele está fazendo isso dentro do atributo time. Então, por isso que eu sempre digo que a partir do momento que tu usa esse atributo, ele vai fazer tudo que a gente fez manual de forma automática. Então, tu não vai precisar criar isso em outros métodos. A única coisa que tu vai precisar colocar é o atributo time dentro do método. Então, hoje a gente pôde ver como que a gente consegue mensurar. É realmente uma dica super rápida aqui do C#, mas é uma dica que vale muito a pena a gente ter dentro do nosso projeto, e eu espero de coração que eu tenha te ajudado nesse vídeo, eu espero de coração que tu tenha entendido, e eu também espero de coração que tu já clica aqui no botão de inscreva-se, porque é totalmente gratuito, e é te inscrevendo no canal que eu vou ter a certeza que o meu conteúdo tá chegando até ti, que tá te ajudando e que eu posso cada vez mais criar mais conteúdos dessa forma para poder te ajudar. Lembrando também que a gente tem séries novas aqui no canal, a gente tem uma série que é C# para iniciantes, onde eu já tenho o primeiro vídeo que eu ensino como criar um projeto, então eu vou deixar aqui no card de novo, caso tu tenha interesse de dar uma olhada. Eu realmente espero de coração que eu tenha te ajudado novamente, e eu realmente te agradeço de coração por tu ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. A gente se vê na semana que vem, fica bem, bons códigos e até a próxima.